Olá a todos, sejam bem-vindos ao sétimo episódio de Conversas Farpadas. Está a decorrer o Campeonato da Europa de Futebol. Portugal venceu esta noite, que estamos a gravar, a República Checa por 2-1. Este Campeonato da Europa começou na sexta-feira com a goleada da Alemanha sobre a Escócia. E é um Campeonato da Europa que, além do futebol, tem tido aqui também outras eventualidades, digamos assim. Tivemos aqui alguns jogadores a ter discursos políticos do lado francês. Tivemos um jogador de Espanha a dizer que não se deve falar de política num evento esportivo. Tivemos aqui também alguns incidentes com um jornalista português a ser agredido ao ponto de deslocar o ombro quando estava em direto. E tivemos ainda, portanto, aqui um atentado também. Temos tido aqui alguns acontecimentos extra-futebol num evento esportivo que se espera que seja uma excelência do ponto de vista da organização e do ponto de vista do espetáculo que apresenta, uma vez que estão ali os melhores futebolistas da Europa, que é onde está os melhores clubes do mundo. Portanto, espera-se também aqui um espetáculo à altura. Eu vou começar por passar ao Carlos. Carlos, o que é que achas deste Campeonato da Europa e destas questões todas extra-futebol? Antes de mais, preciso dar a vitória da seleção. Foi muito suada. Eu já não vi um jogo à Benfica deste ano há muito tempo. Esse ano estava de férias, já não ia ver o Benfica a jogar, mas este jogo lembra-me o Benfica. Tu podes tirar Fernando Santos da seleção, mas não tiras. Podes tirar, mas ele está na seleção na mesma. O sofrimento está lá. Tirando essa parte esportiva, tenho que felicitar. Falando da política, são os jogadores comentarem política, eu pessoalmente não vejo nenhum problema, não é? Ah, Tudo bem que o futebol também é político e os jogadores em causa são da seleção francesa, eles sentem-se a sua nação em ebulição e eles querem aproveitar o espaço que têm para comunicar a sua opinião. Enquanto façam, lá está, nas salas de conferência e nos relatos pré e pós-jogo, eu pessoalmente não me importo muito. O Mas, campo ó deve Carlos, ser só pelo jogo e interrompendo, o é desporto, que há um regulamento da força. UEFA. A UEFA não permite que eles façam essa campanha mesmo nas conferências de imprensa. E, aliás, nós no último europeu tivemos precisamente a UEFA a intervir e a proibir, desde a iluminação de estádios com cores políticas ou desde braçadeiras de capitão que tinham símbolos políticos. Tivemos a UEFA claramente a pedir para que não seja feito. E os jogadores, mesmo assim, estão a fazê-lo. Portanto, eu percebo o que estás a dizer, mas eles têm momentos em que podem fazê-lo fora deste campeonato. Portanto, eles aqui estão para representar a seleção no campeonato. Mas desculpa interromper, era só para dar esta nota que a UEFA não Não, não, permite. Joel, eu percebo isso e ainda bem que é este regulamento. Contudo, eu compreendo que no pós-eleições europeias, uma França está em posição, as eleições vão decorrer durante o campeonato e há muita gente preocupada com o futuro da França. Eu compreendo que eles também queiram aproveitar o seu espaço público para comentar isso. Eu não vejo mal eles comentarem. Há quem diga que os jogadores de futebol não deviam comentar política porque são os jogadores da bola. Não, são os cidadãos franceses, podem comentar o futuro da França. Se me perguntares dentro de campo, deve-se focar no desporto e concordo plenamente. Eu, contra representações políticas dentro de campo, sou um bocadinho mais contra. Eu percebo o que é que os jogadores fazem, mas fora dos campos, em fora das quatro linhas, eu pessoalmente, embora haja regulamento, eu entendo e acho que eles devem comentar nas suas redes sociais e não só. Eu pessoalmente, isso não me influencia. Também de lamentar a tentativa de atentado que houve nesse início desse campeonato, felizmente sem vítimas, tirando o próprio terrorista. A polícia trabalhou muito bem nesse aspecto. E em relação ao nosso jornalista, que entrou em ação primeiro que a seleção, é lamentar todos os atos de violência sobre os jornalistas. A reação dele poderá ter sido exagerada. Eu também não vou comentar que violência, em resposta à violência, seja a solução. A violência no desporto não tem qualquer lugar. E vou passar a palavra ao meu colega espanhol para comentarem a sua parte também. Antes de mais nada, boa noite. Sim, concordo contigo. Foi um jogo muito sofrido, também preciso dizer isto. Houve um momento em que eu pensei que a gente fosse perder. Safamos também, na minha opinião, graças a um autogol. Pronto, ganhámos, é também aquilo que é importante.
Em relação ao jornalista, opá, lá está, é de condenar. Eu reparei que ele até tinha ficado a sangrar da cabeça e tinha deslocado um ombro e foi ao hospital, acho que vai ter que ser operado. Opá, acho que é de lamentar, e pelo que eu percebi tinha sido empurrado para um poste. Nas imagens não dá para perceber muito bem o que é que se tinha passado, mas lá está, acho que é de Mas as lamentar. autoridades alemãs Uh, estavam perto e viram, portanto ficou a situação resolvida, exato, pelo que percebi. exato, exato. Acho que identificaram o indivíduo e acho que deve haver queixa e o indivíduo deve ser punido pela lei. E lá está. No fundo não há assim muito mais a acrescentar. E imediatamente creio que já alteraram, portanto os jornalistas, graças a isto, já podem voltar a ter uma área mais reservada onde podem ser protegidos. E eu creio que isso é importante. Lá está, a violência não tem um lugar no desporto, nem deve ter lugar no futebol. Portanto, creio que se prende muito com isso. E agora, não sei qual é a tua opinião. A minha opinião é sempre condenar qualquer situação de violência, ainda para mais, tanto estamos a falar de uma pessoa que estava a fazer o seu trabalho, foi impedida de trabalhar, foi agredida, foi maltratada, e depois ainda se viu as redes sociais a virarem contra o próprio jornalista só porque ele deu uma entrevista um pouco mais irritado depois de ter sido agredido e deslocado o ombro. Quer dizer, eu penso que qualquer pessoa que seja agredida que vai ficar irritada e pode, por vezes, até cometer uns excessos de linguagem porque porque acabou por ser agredido quando estava a trabalhar. Portanto, foi isso que acabou por acontecer. Agora, são situações que infelizmente têm estado a repetir-se. A violência contra jornalistas tem estado a aumentar, seja num contexto esportivo ou não, e o que me surpreende a mim é até que, reparem, uma coisa era uma agressão após um jogo em que, por exemplo, o adepto está de cabeça perdida, a equipa foi eliminada de forma dramática com penalti no último minuto, uma situação qualquer assim insólita e que cause alguma dor no adepto. Agora estamos a falar. A seleção ainda nem sequer tinha jogado, quer dizer, os adeptos estavam ali a fazer umas macacadas e ali a mandar uns gritos à porta da seleção, mas a seleção ainda nem sequer tinha entrado em ação. Portanto, foi mesmo violência gratuita e completamente idiota. Não fazia sentido nenhum. Portanto, não é que a violência faça sentido, mas não havia qualquer motivo para alguma pessoa estar descontente sequer. Não havia sequer motivo de descontentamento. Portanto, quanto mais motivo de violência. Bem, vamos passar aqui para a segunda pergunta do programa. Um, o segundo tema, digamos assim, o caso das gêmeas, o famoso caso das gêmeas, Lacerda Salles, antigo secretário de Estado da Saúde, foi ouvido numa comissão de inquérito. Foi uma comissão de inquérito onde respondeu a algumas questões e a outras não respondeu, que era um direito seu e que ele, de facto, o usou, até vezes sem conta, para não responder às perguntas que ele achava que não tinha condições para o fazer. E eu passo aqui a palavra, precisamente, ao David, em relação a esta temática. Pronto, a questão do Lacerda Salvo, pronto, foi de lamentar a comissão de inquérito, ele foi mais do silêncio, lá está, ele tem o direito ao silêncio para não se autoincriminar e é um direito que todos os cidadãos portugueses têm. No fundo, o Lacerda Salvo, acho que acabou por ilibar Marta Tebide e mais outros indivíduos, mas no fundo não teve, não acrescentou nada à questão. Acabou por retirar, manter sempre o silêncio, não acrescentou informações novas, o público não sabe o que é que está a passar. Creio que é um caso grave de tráfico de influências ou de competência pura, mas creio que é mais tráfico de influências. Envolve cargos muito elevados da nossa República, portanto é um caso gravíssimo. A justiça deve ser célere e, infelizmente, no caso de corrupção, são são casos demasiado complexos. Mais tarde sei que vai ser ouvida a mãe das gêmeas sobre o caso. Estranho um bocado o médico também está, no seu caso, estar a ser tratado como arguido. Não sei como é que será passado, mas vamos ver. Agora passo aqui ao nosso colega Carlos Pinto. Força. É realmente um caso de tráfico de influências, mas diga-se passagem, isto ainda está numa fase muito inicial, ainda há muitas incertezas. Fazer comissões políticas
em cima dos casos, que ainda se sabe muito pouco. Acho que é mais para Fediver que outra coisa, é mais para jogo político, porque realmente se vê a verdade. Isto, fizemos essa comissão de inquérito nessa altura do campeonato, quando o jogo ainda sequer começou e ainda não se sabe nada, e o processo ainda está na fase de inquérito. Quer dizer, é normal que depois algumas pessoas não queiram ir lá, como é o caso do filho do presidente, ou outras não queiram comentar, não se querem incriminar. Uh, isso não ajuda nada para a democracia portuguesa ver um ex-secretário de Estado, qual até tinha alguma estima, até achava que tinha sido um secretário de Estado competente, passou pelo tempo de Covid, até achava que uma pessoa com perfil e caráter, e esse tipo de atividades não melhorou nada a imagem dos políticos portugueses, e se nós queremos tornar a política portuguesa mais credível, e estes casos não está a melhorar. Nesse momento é um caso que é um fair event. Nós não sabemos ainda o que realmente aconteceu. Tentar comentar um caso que não tem uma base muito concreta é sempre um pouco complicado. Eu disse que disse. E acho que temos de dar tempo à justiça um bocadinho para se ver mais sobre esse caso. E depois o processo avançar mais judicialmente, talvez sim fazer uma nova comissão de inquérito, em que as pessoas já comentaram perguntas dos juízes e aí os deputados podem apresentar as respostas que eles foram obrigados a darem em conceito de tribunal e podem ter outro tipo de pergunta, até por ter mais conhecimento sobre a matéria. Portanto, nessa altura é uma comissão de inquérito necessária, que veio muito cedo. É pena que passe isso na política portuguesa. Joel, o que é que achas? Acho que é um processo que vai demorar anos. Isto é a minha convicção. Acho que é daqueles daqui a 5, 6 anos estamos a discutir isto, porque isto faz parte, são coisas complexas, não se resolvem de um dia para o outro. Agora, podem por vezes serem politizadas e aproveitadas conforme o contexto e a conjuntura. E parece-me a mim que o facto de termos tido eleições legislativas e depois eleições europeias acabou por, de certa forma, fazer com que este assunto viesse ainda mais para cima da mesa, até porque nas europeias tivemos precisamente a Ministra da Saúde a concorrer, a ex-Ministra da Saúde a concorrer para um cargo europeu, e este caso, como é um caso de saúde, acima de tudo, e que acabou por ocorrer no período em que ela era Ministra, acabou por novamente ser, de certa forma, aproveitado e esmiuçado por quem de direito. Mas eu continuo a achar que isto é um. É como tu disseste que era um fait. Aliás, eu já disse aqui, a política portuguesa é um enorme fait. Portanto, a política portuguesa é um fait. Eu às vezes eu estou a ouvir o que os políticos estão a dizer, estou a ouvir os comentários e eu só penso o que é que diria hoje Medina Carreira ao ouvir todo este panorama político, não é? Portanto, se em 2011 a política já deixava muito a desejar, em 2024 nós temos aqui, portanto, fala-se tudo e mais alguma coisa, menos do que importa. Não estou a dizer que este caso não importa, importa, só que é um caso que parece-me a mim que não vamos a lado nenhum à volta de, portanto, não vamos passar desta questão. Só para corrigir, tu há bocadinho falaste da seleção e falaste das substituições, mas atenção, a seleção é salva com uma substituição certeira. Portanto, entram dois jogadores, um faz uma assistência, outro faz um golo, portanto, aí temos de tirar o chapéu. Uh, Portugal ganha com um golo que vem do banco e do céu, porque há É ali um jogador verdade, que faz mal o corte, não é? mas o sofrimento podia ter sido evitado. Não andamos aqui a sofrer com Matt Smith, que muitas vezes Era, foi era. ganhando aos últimos minutos, à rasquinha, mas ia ganhando. Eu não sei isso para o meu coração, nem para o coração dos portugueses. Agora vamos ver, acho que basta, matematicamente, basta um ponto para Portugal garantir o terceiro lugar e passar à fase seguinte. Portanto, penso que ganhando o primeiro jogo já ficamos aqui um pouco mais descansados. Agora o que fica em cima da mesa é se vamos passar em segundo, se vamos passar em terceiro. Portanto, vamos ver o que é que vai dar daqui para a frente, tendo em conta que, na minha opinião, já defrontámos a equipa que defende melhor. A que defende melhor já defrontámos. Vamos ver agora, o que é que vai dar os próximos jogos. Bem, eu avançava agora para o próximo tema. Portanto, o PSD espalhou alguns painéis, em Matosinhos, onde acusava a autarca, que está no poder, de gastar 253 mil euros em viagens apenas num ano. Atenção, isto é uma acusação do PSD, portanto ainda não houve aqui um escrutinar para ver se de facto foi este o valor exato ou não.
A verdade é que na altura em que a acusação é feita, ao que parece, a deputada não, a autarca até se encontra fora do país em mais uma viagem. Portanto, eu começava por aqui, começava a passar aqui ao Carlos, portanto, 253 mil euros a confirmar-se estes números em viagens. Portanto, começava precisamente por isto e a perguntar se vocês tinham a noção que a vida da autarca local era também assim tão viajada. Tinha a noção que o conceito em causa era assim tão grande para gastar tanto dinheiro em viagens. Acho que os autarcas primeiro devem conhecer bem o seu território antes de andar a viajar no estrangeiro, obviamente. E não temos aqueles autarcas que ficam fechados só no seu centro urbano e não saem para fora, para a sua ruralidade, ou semi-urbano, ou semi-rural, como dizia o Presidente. Esta autarca quis evitar o Presidente da República. O Presidente da República também é conhecido por as suas imensas viagens e se quis preparar, se calhar, os seus passos para o Presidente da República. Já preparando viagens e o seu roteiro, quem sabe. Ou então está a seguir os passos de Saltinho e a preparar um roteiro gastronómico para o país e fora dele. Quem sabe vai lançar um novo livro, um CD, não sei. Eu, pessoalmente, lá está, vamos a política portuguesa de caso em casinho, féria ver em féria ver. Neste momento, ainda não se tem a certeza dos valores, não se tem a certeza realmente em que é que foi gasto, em que tipos de viagens e o que é que tirou-se dessas viagens, porque é mesmo importante. Se dessas viagens vieram coisas positivas para o município, ótimo, que se faça mais viagens como assim. Mas a verdade é que não temos ainda dados suficientes para perceber qual foi o real motivo dessas viagens, qual foi o benefício que o município teve ou não teve dessas Deve ter tido viagens, muito. e se ele realmente já, epá, não sabemos. É aquele é um bocadinho ingrato. É como digo, eu não sei se foi para fazer um roteiro gastronómico, está a fazer Claro, claro. tentar buscar sartres da China com jogadores, está a procurar imigrantes no Bangladesh, não sei qual foi o intuito, mas nesse momento ainda é muito cedo para comentar política verdadeiramente do caso. Mas vamos ficar Nós atentos ao vimos, desenvolvimento de Matosinhos. Vamos ver daqui a um ano ou dois o que vai claro, acontecer, claro, depois de tanta viagem e inovação que vai acontecer. Portanto, eu nem quero imaginar as depende, inovações Joel. tecnológicas que vão acontecer ali. Se estás à espera da justiça, é melhor esperar mais uma década. Se estás à espera de um jornalista CMTV ou Now agora, se calhar sejas um pouco mais rápido. Iremos ver. Então, ainda falar em dinheiro, portanto, fala-se agora aqui, foi divulgado esta tarde, que caso António Costa se confirme no cargo para o qual será presumivelmente convidado, ainda não é certo, embora, ao que tudo indica, deverá passar por ele a escolha, serão 32 mil euros por mês, alguns dos subsídios vitalícios, portanto, irá receber alguns subsídios vitalícios. Portanto, esta é a reforma dourada que vai ter em Bruxelas. Num cargo onde, presumivelmente, apesar da responsabilidade, será sempre um cargo menos exaustivo do que ser Primeiro-Ministro, será muito mais bem remunerado, dará contactos internacionais e conhecimento profundo de dossiês importantes, e dará então esta almofada financeira que em Portugal nunca iria ter num cargo destes, porque portanto, penso que um primeiro-ministro não ganha sequer um terço deste valor, e tem as dores de cabeça que depois tem, independentemente se está a fazer um bom ou mau trabalho. Não é isso que eu estou aqui a dizer. Mas a verdade é que, portanto, acaba por sair, digamos assim, no meio de toda esta atrapalhada que levou à sua demissão, portanto, que foi o próprio que se demitiu e depois foi aceito pelo Presidente, embora às vezes haja uma narrativa, parece que foi o Presidente que lhe apontou uma pistola e disse para ele se demitir, mas isso não corresponde à verdade, foi ele que se demitiu. A verdade é que no meio disto tudo acaba por vir aqui um desfecho bastante favorável, não é? Portanto, acho que nem o próprio imaginaria, ou se calhar imaginaria, ao fim de tão pouco tempo, estar num local, do ponto de vista financeiro, é melhor do que aquele que ele estava. Portanto, depois de uma situação destas, costumam dizer que depois da tempestade vem a bonança. Neste caso, portanto, depois da estante, ele conseguiu encontrar ali um local seguro onde possa trabalhar sem este mediatismo negativo que ele tinha muitas vezes em Portugal. Carlos, o que é que pensas de tudo isto? E como é que achas que, em termos internacionais, é vista a imagem tanto de António Costa como de Portugal perante tudo isto? As questões, entendemos. Eu, muito precisamente, não sei se ele poderá
vai poder acumular a reforma da Europa com a reforma portuguesa, ou a forma de primeiro-ministro. Não sei exatamente esse pormenor, porque ele foi primeiro-ministro da direita, não pensou uma reforma vitalícia. Ele também já tinha sido deputado antes, como falámos anteriormente. Portanto, eu não sei se lá tinha direito também a uma forma desse trabalho como eurodeputado. Não sei se ele vai acumulá-las ou se tem que escolher. É um assunto também a ter. Eu, honestamente, eu não sou contra que ele ganhe 32 mil euros. É que eu também ganhasse assim bem. E que tu também ganhasse assim bem. E que o David também. E que os nossos colegas também. Sim, já Atenção. estamos a falar Os melhor, nossos sim. espectadores também ganhassem assim. Eu não tenho nenhum problema que ele também ganhe assim. Acho que tem que ser mais equilibrado para toda a gente. Não sou contra as pessoas ganharem bem. Desde que os outros também ganhem bem. Atenção, antes de mais. É um cargo de alta importância. Tu disse-me que não é tão exigente ou tão cansativo, até pode ser, mas quando há ser de alta exigência, é um cargo de representação, deve ser bem remunerado, ainda bem que é bem remunerado. É um cargo, como tu disse, tem acesso a informações privilegiadas e muitas vezes, quem diz secretos, não é? Portanto, as pessoas que estão nesses cargos devem ter a sua remuneração e a sua compensação. Eu não sou contra isso. A imagem de Portugal, nesse caso, mais o António Costa, até era bastante boa antes do caso da dita estante, não é? E dos 100 mil euros. Era, era muito bem visto. António Costa, diga-se de passagem, quando foi eleito nas últimas eleições, ele dizia que ia cumprir o mandato até ao fim. Era uma das questões que se punha na altura, é que António Costa podia ir a meio do seu mandato para ir para a Europa. E Marcelo terá dito, há quem diga que terá dito que só deixava imposar se ele fosse cumprir uma data até ao fim. Então, nesse caso, a demissão até-lhe calhou-lhe bem. Se vão pensar nesse aspecto. Fora a questão monetária, ele pode dizer que não, eu vou para lá, não porque eu quis abandonar o barco, mas por circunstâncias da vida. E agora estou livre, para não vou fazer verdade, não é? Provavelmente, se ele ter cumprido o mandato português no seu governo até o fim, provavelmente, quando fosse a nova votação das eleições europeias, continuaria a ser um nome forte. Provavelmente chegaria outra vez também à mesma posição, acredito nisso. Ele ficou muito bem visto durante a crise do Covid, em que ele foi das pessoas mais ativas nas soluções e arranjar consenso. E é visto na Europa como uma pessoa que arranja consenso. Aliás, em Portugal, durante muito tempo, era essa imagem que tinha, não é? Era a pessoa dos acordos, não é? Da geringonça e não só. Portanto, a imagem de Portugal, enquanto pessoa, acho que as pessoas veem-no como uma pessoa capaz. Vai ficar sempre um bocadinho na sombra. Qual fosse o real papel, se isto foi uma caça às bruxas ao PS, essa medida do Ministério Público, esse caso. Nós não sabemos o resultado final desse caso, portanto ainda é muito cedo. Não é? Vamos ver o que é que vai dar. Não é garantido que ele ganhe, embora seja o nome mais forte, claramente. O David, o que é que tu achas? Sim, é um bocado aquilo que tu já tinhas referido. A realidade é que, pronto, António Costa, de maneira geral, é o responsável por uma boa imagem de Portugal, quase toda a Europa, quase tudo enquadrado numa ótima estratégia, desde o seu primeiro mandato. E no fundo, aquilo que eu creio que ele está agora a fazer, no fundo, é colher os seus frutos do seu trabalho. A realidade é que a maior força que Portugal teve e o maior trabalho que António Costa e o governo do PSP e que o PS tinha feito foi justamente a nível de política externa. E na Europa, Portugal, depois com a reação ao Covid, também creio que ele ganhou uma boa imagem, como o país ganhou uma boa imagem graças a isto. De notar que ao início António Costa não tinha uma boa imagem na Europa, e o que é certo é que ele fez uma mudança completa. Portanto, até havia aquela questão e aquele quesilho com os holandeses. E, portanto, creio que foi, acima de tudo, um trabalho que ele fez. O valor, assim, a mim não me espanta, tendo em conta que são ordenados europeus, ele vai para uma cidade também é cara, por outro lado, é um salário que a União Europeia, pronto, é o que dá, e subsídios
tudo vai colmatar naquele valor, lá está. Não sei como é que é, depois como é que fica a questão das reformas em Portugal. Vai acumular, se ele vai ficar com o maior, isso já não sei. Mas mesmo Ah, que não no acumule, voto- não irá ficar numa situação de miséria. Não vamos ficar aqui a acreditar isso, não é? sim. Mas é raro. Era o novo Aliás, Cavaco dizia que ganhava pouco como Presidente da República. Sim, sim, Atenção, não se temos sabemos essas dos dados exatamente, dele. declarações. exatamente. Mas há uma coisa que eu creio que desde Aristides Sousa Mendes, acho que duvido muito que algum político tenha morrido na miséria, na minha opinião. Já certamente estou enganado, mas Disseste desde ah, Aristides Sousa Mendes, não é? exatamente. Desde. Ok, sim, Ah, porque antes tiveste o Manuel Fernandes Tomás, também morreu na miséria, tanto um exemplo, é, e sim. o próprio Aristides Sousa Mendes morreu na miséria também. Dizer isso. E agora meteríamos uma polémica enorme se disséssemos que Salazar também não morreu em ouro, não é? Também seria um político, também, ao que tudo indica, também não morreu propriamente numa situação assim tão avantajada. Portanto, nem, Não, não é? o Salazar teve, pronto, teve a sua morte, lá está, acidentes acontecem. ah, eu duvido muito, eu acho, acredito piamente que Marcelo Caetano terá feito muitas rezas porque ele caísse da cadeira ou das escadas Já ou da estamos outra televisão. vez em teorias da conspiração, não é? Mas, exatamente. Depois assim um tinfoil hat, mas agora vou tirá-lo porque os ETs podem ler a minha mente. Mas no fundo é isso. Creio que no, pronto, foi o grande trabalho que António Costa fez e que agora está a colher. Creio que há um outro candidato que Disseste grande também é trabalho, não forte, foi? exatamente. Ok, pronto. E creio, atenção, a nível europeu, ok? Também temos que ver isso. Existe um trabalho europeu que, curiosamente, tanto o PS como o PSD sempre trabalharam em conjunto. Sim, Aquela em ideia termos de que o europeus, PS. sim, estamos a falar de dois partidos que sempre tiveram o hábito e a tradição de ficar bem vistos, por exemplo, comparado com outros partidos e outros países, por exemplo, não cumpriram metas orçamentais, que não pagaram as coisas a tempo. Estamos a falar de dois partidos que têm essa tradição histórica em termos europeus, ser países cumpridor, fazer com que Portugal seja um país cumpridor em termos internacionais. Sim, isso faz Era parte o da famoso tradição. bom aluno. É, Era o bom aluno que Portugal sempre tentou ser o sim, bonzinho, sim. que faz a regra até ao fim. Vai mais que o Papa, não é? Isso foi dito no tempo da Troika, essa expressão que tu usaste, era o aluno mau era o grego, o aluno bom era o português, foi usado esse trocadilho. Exatamente. Só em relação Exatamente, ao António exatamente. Costa, só dizer que do ponto de vista internacional, mesmo que durante a pandemia existisse um elogio, houve vários jornais internacionais que criticaram o facto de no governo dele existirem muitas demissões, nomeadamente quando foi a gestão daquela situação do Galamba, tanto que houve pancadaria num local do Estado português, houve um computador que foi recuperado pelos serviços secretos, portanto, essa imagem também não ficou muito bem. E depois, claro, tivemos ali vários momentos em que eu diria que o principal problema de António Costa nos seus mandatos foi a escolha dos seus ministros e secretários de Estado. E eu acho que isso Sim, acho que definitivamente. quem iria concordar comigo seria o próprio, que acabou por demitir muitos deles, portanto, muitos foram exonerados, precisamente porque não estavam a fazer esse bom trabalho, não é? Isso acaba por. Em todas as hierarquias é assim que funciona. Se existe alguém que não está a fazer um bom trabalho, a responsabilidade é sempre exigida a quem está a liderar. E quem é o primeiro-ministro também tem sempre a responsabilidade para cada uma das 15 ou 16 demissões que existiram, seja a secretário de Estado, seja a ministro, sempre uma responsabilidade também tem que ser atribuída a quem lidera. Portanto, mal seria se fôssemos só buscar os méritos e não fôssemos buscar também os pontos negativos. Agora, é como eu digo, do ponto de vista internacional, vale o que vale, nós também temos que analisar a Europa no seu contexto. A Europa tradicional, com aqueles partidos centro-esquerda e centro-direita a construir o processo europeu, alterou-se muito. Nós, juntamente com Espanha, ainda somos países que ainda temos uma certa força no centro, mas existem muitos países neste momento que já não têm essa representatividade, já não têm essa força, porque existem forças, ou à esquerda ou à direita, que cresceram fora daquilo que era o centrão político, digamos assim. E isso faz com que as figuras que estão no centrão político, depois, nos países em que ele é mais forte, acabem muitas vezes por se evidenciar. Portanto, nós acabamos de ter muito isso. Eu estou a dar um exemplo, por exemplo, a França. Nós olhamos hoje para a França
E os dois principais partidos políticos durante muito tempo, hoje não são os principais partidos políticos. Hoje temos, se calhar, ali 3 forças políticas que ficam bem colocadas em termos de eleições que há 20 anos atrás não eram as principais forças políticas. Se Jacques Aliás, Chirac ou Charles de Gaulle agora, portanto, voltassem para assistir ao panorama político, morriam outra vez, porque de facto houve aqui uma transformação aliás, muito grande. Sim, não, salientar o que eu era estava a só dizer. mesmo essa nota, porque há uma transformação política Exato, grande e exato. depois os políticos do centro acabam por sobreviver, sim. Eu ia Mas ó Zé, remarcar também o. tens de... Força. Não, força, David, Não, eu força. até ia remarcar aquele aspecto que eu até achei interessante. Foi justamente a morte do Partido Socialista Francês, que era um partido muito forte, muita bastante força até, e que curiosamente desapareceu. O socialista, Desapareceu. o de Hollande, Sim, 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 sim. mas O olha que agora PS voltou, porque voltou e fez agora é uma que está a frente voltar, popular. Eles exatamente. reeditaram a Agora está a coligação de voltar, mas mesmo 1936, sim. assim, Sim, sim, aquilo mas é uma mesmo reedição. assim, Sim, sim, sim. É uma reedição da mas coligação mesmo com todas as assim, forças à esquerda. Esquerda democrática, esquerda não democrática, tudo coligado numa coligação a fazer lembrar a Frente Popular que entre 36 e 38 governou a França e que se destacou pelos seus apoios sociais e também por as contas que podiam ter sido Mas feitas de outra maneira. Oswell, quem inventou isso nos tempos modernos nessa Europa foi António Costa, coisa geringonça. Mas António Costa veio dar solução aos partidos socialistas. Os partidos Pronto, socialistas estavam todos em tu chamas crise. solução, sim. Ele veio quebrar uma tradição Para, democrática, atenção. sim. A verdade é que tu disseste, os dois partidos Sim, da Península claro, Ibérica claro. Socialistas continuam a manter o seu papel, o seu peso. E como é que eles conseguiram? Coligando-se às esquerdas. Muitas Sim, delas não sim. democráticas. Em Espanha é Isto igual, não é a é? Portanto, receita que eles arranjaram para sobreviver. Não é? exatamente. Pedro Portanto, isto Sánchez e António Costa. é a António Costa em receita. 2015 e Pedro Sánchez agora. Ambos ficaram em segundo lugar nas eleições, mas conseguiram arranjar aqui, tanto uma coligação que lhes permitiu governar à luz daquilo que a democracia permite, não é? Podemos discutir se é ético, se não é ético, se é um princípio, se não é. Isso é discutível. Hum. Agora, do ponto de vista legal, tanto é possível que legitimamente conseguiram ir para o poder. Agora, claro que isso, a meu ver, lançou aqui uma nuvem de incerteza, uma nuvem de, digamos assim, de instabilidade que ficou sempre em cima. Até que ponto é que a geringonça ia aguentar? Aguentou-se durante o primeiro mandato, sim senhor, mas acabou por não aguentar. Até que ponto é que, por exemplo, as pessoas que votaram, vamos imaginar pessoas que votaram num determinado partido e que não queriam que esse partido se coligasse com outro, podem-se ter sentido injustiçadas. Pessoas que votaram no Partido Socialista porque são moderadas e votam ao centro, podem-se ter sentido ofendidas por uma coligação com forças, não vou dizer antidemocráticas, porque estão legalizadas e o Tribunal Constitucional validou sempre todos estes partidos, uh, independentemente se nos outros países onde eles existem e estão no poder são democracias ou não. Não vou por aí. Mas a verdade é que nós acabamos por ter aqui esta visão. Portanto, se calhar e nós sabemos que existem pessoas que são muito ao centro, ou votam PS ou votam PSD. E sabendo que um destes se vai coligar com alguém que não é ao centro, pode gerar aqui também um certo desconforto. Bem, mas isso daria para outro programa, nós temos que avançar. Vamos agora para a nossa farpa da semana, que o David vai apresentar aqui. David, farpa da semana. pronto, farta para a semana é um novo, ou melhor, um velho método de fazer guerra. Neste caso, é uma história insolda feita pelo exército israelita, que terá utilizado um trabuco para lançar uma bola de fogo para o outro lado do Líbano. Pronto. Isso terá sido por forças do IDF, foi confirmado depois pelas notícias israelitas. Portanto, havia muita gente, inclusive, que achava que era falso. No entanto, fact-checkers confirmavam que havia extintores. Havia uma série de medidas de segurança aplicadas ao instrumento de guerra. Pronto, questionaram qual era a utilizada do. Para quem não sabe, o trabuco é uma espécie de catapulta. Questionaram qual é que seria a utilidade ao certo daquele instrumento. Pelo visto, seria queimar uma série de arbustos do lado libanês para evitar que algumas forças
pudessem tomar aí cobertura, evitando assim utilizar armamento com os postos. Mas eu achei assim um bocadinho caricato, não é? Aquilo é o típico boys will be boys. Aposto que ainda hoje, opa, se derem espadas para um bando de gajos, alguns na Europa, eles vão tentar tomar Jerusalém. Portanto, certeza que esse tipo de situações eu creio que são muito engraçadas e muito caricatas. Não sei até que ponto é que ainda é útil, mas certamente que é hilariante, na minha opinião. Claro. Olha, David, eu vou acrescentar, eu também tenho aqui uma farpa da semana, era da outra semana, mas acabei por não lançar, vou só partilhar agora, porque até acaba por ser da mesma natureza, digamos assim. A Coreia do Norte, portanto, no dia 29 de maio, enviou balões para a Coreia do Sul, só que esses balões não continham, tanto nada habitual ou normal, não eram balões de espionagem, não eram balões com satélites, não eram nada de que a gente possa imaginar ou cogitar. Portanto, eram apenas balões com papel higiênico sujo, fezes de animais, e lixo comum. Portanto, a Coreia do Norte decidiu bombardear a Coreia do Sul com lixo. Isto fez-me lembrar quase aqueles episódios das guerras, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos e conflitos, em que havia aquela arma química em que se mandava o cadáver do inimigo ou que se mandava animais mortos para tentar causar uma infestação no terreno inimigo. E a Coreia do Norte, lá está, tanto com um Estado que ainda não chegou à sua época medieval, não é? Mas do ponto de vista, isto em termos de idade, uma vez que eles contam o seu aniversário desde do aniversário do seu primeiro líder, portanto, eles a usarem esta tática militar, que não lembra a ninguém, mas lá está, na mesma onda daquilo que o David falou, portanto, temos aqui mais um ataque, fora do vulgar. Bem, agora vamos avançar para o topo e fundo, estamos mesmo a ficar sem tempo. Então eu vou começar aqui pelo meu topo e pelo meu fundo. Vou começar pelo topo. Coloco aqui o atleta português de basquetebol Nemias Queta. Acabou de sagrar-se pela primeira vez campeão da NBA. Não é o primeiro português a ganhar um título nos Estados Unidos, porque já tivemos uma atleta portuguesa da Figueira da Foz a ganhar esse título. Na altura, a Tisha Penicheiro ganhou na WNBA. Agora temos, tanto no escalão masculino, o Nemias Queta a vencer o título. Estamos a falar do maior campeonato de basquetebol do mundo, incomparavelmente, portanto, e é a primeira vez que um português atinge este título, embora só tenha jogado 2 ou 3 minutos de um dos jogos, não da final, portanto, apenas o quarto jogo da final, mas mesmo assim, portanto, eh, acabou por figurar entre os vencedores. No fundo, eu vou colocar aqui um episódio que eu acho que resume muito aquilo que são os problemas do nosso país. Houve um homem que matou a ex-namorada. E acontece que este homem, que matou a ex-namorada em 2024, tinha em 2011 morto também uma ex-namorada, foi condenado a 15 anos de prisão. Em 2019 saiu em liberdade, portanto, muito mais cedo. Em 2020 voltou a ter uma acusação de violência doméstica e agora acabou por matar mais uma ex-namorada. Portanto, quando eu vejo um conjunto de, muitas vezes, de políticos a contestar e a pressionar a nossa justiça e a dizer que a justiça não devia ter metido aquele parágrafo e que não sei quem é uma vítima e que estão preocupados com coisas que, sinceramente, só interessa para a consolidação do poder de alguns, este sim é o grande problema. É a população que realmente que sofre, pede ajuda e a ajuda não consegue chegar. Portanto, estamos aqui a falar de uma pessoa que foi presa, que saiu mais cedo, que vai voltar para a prisão, provavelmente daqui a uns anos está cá fora e vai matar outra vez uma mulher. Muitos destes casos, a vítima pede ajuda na polícia e a polícia não pode fazer nada, e isto é uma história que nós vemos muitas vezes. Vemos as notícias muitas vezes abrirem a dizer estava referenciado, as autoridades conheciam, a mulher pediu ajuda e acabou por falecer a mesma. E enquanto nós tivermos isto a tornar-se habitual, portanto, nós vamos ter aqui um problema grave até do ponto de vista da credibilidade e da segurança, porque as pessoas não se sentem seguras num país em que isto acontece recorrentemente. Portanto, e isto é uma situação que não é um caso isolado. Isto tem acontecido, vários casos de violência doméstica que resultam em morte, resultam em tragédia, porque não são resolvidos quando têm que ser resolvidos. Portanto, este é o meu fundo e, ao contrário de outras situações, este é um fundo mesmo lamentável e triste e vergonhoso. Portanto, passo agora para o Carlos.
Obviamente, celebrar as vitórias portuguesas, que foram muitas. Além do Mesquita, tivemos várias medalhas nos campeonatos de canoagem. Tivemos também hoje a vitória da seleção, também, não é? Mas o meu topo vai para os lucros da CP, que é pelo segundo ano consecutivo consegue ter lucro, que aumento de passageiros. É bom que a CP seja saudável. Teve demasiados anos a viver com déficit, teve demasiados anos a viver com enormes dívidas e para o futuro de Portugal e, afinal de contas, o progresso da CP é o progresso também do ambiente e é importante que Portugal tenha uma ferrovia forte. Acho que é uma boa notícia. Vemos que a CP se mantém no bom rumo e espero que continue o seu caminho. No fundo, voltamos aqui aos Salsos. Lacerda Salsos, ele é natural das Salles da Rainha, do Distrito de Leiria, mas tal como o Distrito de Leiria não existe, as respostas dele também não existem. Isso é realmente o meu fundo, estava à espera de. Lá está, mais diálogo democrático. Só quero terminar dizendo ao David, acho que Israel já está-se a preparar para a Terceira Guerra Mundial, daí está a preparar catapultas. E Coreia do Norte, talvez a mesma coisa, Joel. Já está preparado um novo armamento químico, biológico e assim sim. Ok, só para responder então aqui uma questão que o João tinha levantado relativamente à violência doméstica. As pessoas não têm noção, mas o caso em concreto, o indivíduo inclusive já andava a fazer stalking à rapariga, à segunda namorada que acabou por matar. Portanto, só para terem uma ideia, a Terceira, partir do não, momento em que há, terceira, porque houve uma que em 2020 conseguiu sobreviver, sim. a partir do momento em que há stalking, a probabilidade dele tentar matar aumenta exponencialmente. Portanto, até é chocante como é que as avaliações de risco indicavam que ele era risco baixo. Mas pronto, acho que é de lamentar esse caso. Dito isto, eu vou aqui levantar o meu topo e o meu fundo. O meu topo é que 85 imigrantes foram resgatados no Canal da Mancha, perto de Dover, pelas forças portanto, de segurança da Grã-Bretanha. Portanto, é o costume, aquilo que podem expectar, imensos imigrantes num barco pequeno a viajar e a fazer a viagem, altamente compactados e havia riscos, e já acabaram por ser resgatados, o que eu creio que é uma vitória de salvar pessoas e a vida das pessoas. Acho que é sempre positivo estas situações. Prefiro que as pessoas sejam salvas e depois exportadas, por exemplo, que morram todos no naufrágio no mar. O meu fundo, o meu fundo vai ser basicamente é que ainda temos 2 reféns portugueses em Gaza e que à partida seriam só 3, um deles já morreu, os outros 2 ainda não se sabe o estado deles. E é isso, no fundo. Acho que temos que começar também a fazer negociações para tentar trazer e pressionar também para tentar trazer os cidadãos portugueses que estão presos lá, ou pelo menos os corpos deles, para que as famílias cá em Portugal possam fazer o enterro e prosseguir com a sua vida o melhor que conseguem, claro. Pronto, estão registados aqui os topos e fundos de cada um de nós. Vou agora então dar como encerrado este episódio e voltamos sexta-feira com um novo episódio.